Oi, mais um assunto, gente. Seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreva, compartilhe, ative o sininho, curta, para que mais pessoas sejam alcançadas, venham assistir esses vídeos. Esse mês de fevereiro é um mês de ensino. É um mês, de acordarmos aí, de colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, de lembrarmos sempre que a nossa luta não é contra carne e sangue, que o campo de batalha, é aqui na mente. Precisamos vigiar os pensamentos, não é? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha, ela é pequena. Três letras aí, só que todo mundo conhece, que é sobre dor. A dor, gente, ela nem sempre exige o quê? Uma reação. E o que mais nós temos feito, muito assim, que é automático, é reagir naquilo que está doendo, não é? Há dores, por exemplo, que nos empurram para o impulso. Há feridas que pedem resposta imediata. Há injustiças, por exemplo, que parecem exigir uma reação. Mas nem toda dor precisa de resposta. Sabia disso? Algumas dores precisam apenas de silêncio. Tá? Às vezes, silenciar é sinal de confiança em Deus. E como é difícil lembrar disso, não é? Porque nós já estamos programados, já está ligado no automático. Doeu, eu preciso reagir. Agora, como que a gente vai começar a pensar assim, meu Deus, tá doendo, mas eu preciso me silenciar no Senhor. E nós vamos aprender isso hoje. Porque a partir do momento que a gente começa a entender e começa também a colocar em prática, as coisas vão mudar. A nossa postura diante da dor será outra e ela não terá mais voz dentro de nós, tá? Lá em Lamentações 3, ele foi escrito, o livro inteiro, na verdade, ele foi escrito num dia bem difícil, né? Jerusalém estava vivendo uma destruição, uma guerra horrível ali, e ela tinha sido destruída. O templo, por exemplo, foi queimado, o povo humilhado, o cenário era de um caos absoluto, né? E ainda assim, no meio do lamento, surge uma revelação da parte do Senhor poderosa. Em Lamentações 3, 31, 33, diz assim: porque o Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza do seu amor, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, Deus, ele não rejeita para sempre. Ele continua sendo um Deus compassivo. Porque é muito fácil quando a gente está no meio da dor, a gente colocar já um ponto final onde Deus não colocou, não é verdade? O que isso significa, gente, desses versículos é que existe um tipo de dor que não é abandono, tá? Mas é um processo. E o processo, lembra que a gente já está falando de processo há algum tempo, né? E o processo, ele não exige uma reação precipitada. Ele exige, sabe o quê? Uma permanência. E isso muda tudo. Então hoje a gente não vai falar simplesmente do que aconteceu comigo, mas nós lemos aqui em Lamentações, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Jerusalém tinha o quê? Um propósito ali. Tinha acontecido várias coisas, né? Mas o Senhor diz assim, olha, vocês estão no meio do processo. Então nós precisamos lembrar que esse processo, ele não é para sempre, mas nós vamos ter que passar pelo processo, tá? Para que haja o quê? Na nossa vida? Um amadurecimento, um quebrantamento, maturidade. E não adianta eu querer sair do meio do processo, porque aí eu vou começar tudo de novo, tá? Então, assim, quando eu decido permanecer no meio do processo, eu vou começar a entender melhor como as coisas estão, a não mais ver aquela situação através da dor, através da raiva ou de qualquer outro sentimento. Mas eu começo a trazer aquilo de uma forma como administrar tudo isso.
né? E o Senhor vai o quê? Nos dando condições, nos ajudando nessa caminhada no processo, tá? Eu quero trazer alguns pontos importantes aqui sobre a dor. Então a dor, primeiro ponto, ela ativa o instinto de sobrevivência. Então quando somos feridos, por exemplo, algo desperta dentro de nós, que é isso na vida de todo mundo. Defesa, ataque, fuga, eu preciso provar, preciso justificar. Então a dor, ela mexe com o nosso ego. Ela toca a nossa identidade, ela expõe inseguranças escondidas. Por isso que vem a primeira reação, né, de querer tomar alguma atitude. Então, mas reagir, gente, nem sempre é maturidade. Às vezes é autopreservação disfarçada, sabe do quê? De justiça. Então, o problema é que quando reagimos a partir da ferida, a nossa resposta, ela carrega o quê? Uma contaminação emocional. Então, Deus, ele não nos chama para responder a partir da dor, e sim a responder a partir da confiança que depositamos nele. A dor, ela exige o quê? Ela gera dentro de nós uma urgência. Preciso resolver isso agora. Então a gente vai querer explicar, vai querer ter uma reação, já vai querer ir para a defesa ou até para o ataque, né? Provar que estamos certos. Mas a maturidade espiritual é discernir quando reagir e quando descansar. Olha que estranho usar essa palavra, né? Descanso no meio da dor. Mas é para isso que o Senhor nos chama também. Então nem toda ofensa ela precisa de resposta. Nem toda acusação, por exemplo, precisa de uma defesa. Nem toda injustiça precisa de confronto imediato. Mas às vezes reagir é agir na carne, né? Silenciar é o que? Agir na fé. Eu preciso colocar isso diante do Senhor e esperar nele, tá? Olha aqui o outro ponto aqui, ponto 2. O silêncio, ele revela onde está a sua fé. Então, qual a sua maior angústia na dor? É sofrer, por exemplo? Sem medo disso? Ou não ser compreendido? É perder? Ou é não ser defendido? Qual é a sua maior angústia na dor? Muitas reações, elas não nascem da injustiça em si, mas do medo de parecer fraco, tá? Então, mas o texto de Lamentações que nós lemos aqui revela algo muito profundo, tá? Deus, ele não entristece de bom grado. E isso, sabe o que significa? Que existe intenção redentora até na dor permitida. Até naquilo que nós passamos, que Deus permite, tem algo ali para nos ensinar. Então, quando você entende que Deus, ele continua sendo bom, mesmo no silêncio dele, mesmo você desesperar, o Senhor fala e ele não fala nada, você vai parar de gritar para se sentir protegido. Você vai saber, olha, mesmo Deus em silêncio, eu sei que ele está fazendo algo. É difícil, não é? Mas isso é a realidade. Essa é para ser sua realidade e a minha realidade. Não algo impossível, inacessível, não. Tá? É isso que o Senhor quer. O silêncio, ele deixa de ser opressão e se torna o quê? Uma entrega. Senhor, mesmo que eu não estou te ouvindo, mesmo que eu não estou vendo nada, tá um barulho ensurdecedor, mas eu continuo confiando em Ti. É essa a resposta que eu vou dar quando a dor começa a gritar dentro de mim. Tá? Lamentações revela que Deus, ele permite processos, mas ele não abandona. Tá? Esse negócio de falar que Deus, que a gente passa por processo com Deus, é mentira, porque sim, nós passamos por processo sim com o Senhor, que ele permite, tá? O Senhor, ele corrige, mas ele não rejeita. Ele se entristece, mas não por prazer. Tá? Ele quer ver a gente bem. Ele quer o ver bem, gente, não é ser feliz, tá? Mas o que aprendamos, ele quer que a gente aprenda isso. O que eu falo assim, que nem os meus filhos, né? Tô ensinando eles a atravessar a rua. O que eu mais quero é que eles aprendam isso o quanto antes, para que eles não fiquem em perigo. E o Senhor é assim conosco também, Ele quer que nós aprendamos, né? Então, quando entendemos isso, aprendemos a suportar a dor, mas sem o desespero. Então, assim, silenciar, gente, não é fraqueza. É dizer, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio no que Ele está fazendo, eu confio que Deus está vendo, eu não estou sozinha.
Silenciar também é declarar: eu não preciso me justificar agora, eu não preciso lutar todas as batalhas, eu não preciso provar nada para todos. Olha só o peso que a gente vai tirando das nossas costas. Jesus, diante de acusações injustas, muitas vezes ele permaneceu em quê? Em barulho ou em silêncio? Em silêncio, né? Não porque ele era fraco, mas porque ele sabia que o Pai era o seu defensor. Lamentações 3:26 também declara: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A cultura, por exemplo, a gente está acostumado aí, diz o que? O mundo, né? Exponha, responda, publique, confronte, não deixe passar em branco não. Já o reino diz: espere, ore, confie. Então, o silêncio ele não significa que nada está acontecendo. Significa que você entregou a causa a um justo juiz. Agora, descansa. Tá? Quando você silencia em Deus, você sai do lugar de juiz, né, de ficar apontando o dedo, e volta para o lugar de filho. E filhos, eles descansam. Pelo menos quando os meus filhos estão no meu colo aqui, eles estão descansando. E é isso que Deus quer, que nós façamos o mesmo com Ele. O ponto 3. Nem toda dor é ataque. Algumas são tratamento. Então há dores que, por exemplo, não são perseguição, são poda. Gente, podar é muito bom. Né? A gente vê podar as flores, árvores, depois elas vêm com folhas bem mais fortes, bonitas, não é? E a mesma coisa conosco, a gente precisa passar pela poda do Senhor também. Então há perdas que não são castigo, gente, são o que? Alinhamento, ou seja, quer dizer, realinhamento, né? Porque muitas vezes a gente sabe onde tem que ir, mas algumas coisas já começam, sabe, um pouquinho pro lado, o Senhor vem dar uma poda e puxa a gente de novo pro caminho correto, né? Para ter esse realinhamento. Há silêncio de Deus também que não são o que? Indiferença da parte dele, é o que? Profundidade. Não tem, eu falo assim, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente passa com o Senhor, a gente conhece Deus profundamente. Lembra a história de Jó? Por tudo que Jó passou. Aí ele termina, né, falando assim: antes, né, os meus olhos te viam, hoje eu conheci o Senhor por ouvir falar, desculpa, mas hoje os meus olhos te viram. Então assim, eu sempre falo para os meus filhos: olha, vocês precisam ter a experiência de vocês com Deus. E não só ouvir sua mãe falando as histórias dela, mas vocês precisam contar a própria história de vocês com o Senhor. Gente, isso é muito importante, porque isso nos dá consistência, nos dá fundamento, princípios. Como que eu poderia estar gravando esses vídeos aqui se eu não tivesse um relacionamento com o Senhor, vivido momentos tão profundos com Ele? Eu não ia conseguir fazer isso. Mas a sua vida pode ser um testemunho, uma carta viva, lida por outras pessoas, de acordo com o seu relacionamento com Ele, com as podas, o processo. Lembra que eu falo? Quando aquilo que a gente aprende, ninguém rouba mais de nós. Então, por exemplo, Jerusalém, em Jeremias que nós lemos, estavam colhendo consequências de anos de afastamentos do Senhor. Então não era só um coitadinho que estava ali sofrendo. Eles abandonaram a Deus. Então a dor era uma dor real, mas no meio dela havia que uma misericórdia. O Senhor falou que aquilo não ia ficar para sempre. Então isso é muito maduro demais para uma fé superficial. É difícil alguém entender isso se não tiver um aprofundamento com o Senhor. Então nem toda dor exige uma reação, porque algumas dores estão revelando áreas que precisam ser curadas, não defendidas. Tá? Então se você reage antes de discernir, pode interromper o que Deus está tratando na sua vida. Não pare no meio do processo. Ponto 4. Reagir pode aliviar o ego, mas também pode atrasar o propósito. Então reagir, gente, pode interromper o processo de amadurecimento, transformar disciplina em rebeldia, transformar tratamento em ruptura, transformar aprendizado em orgulho. Então há pessoas que perdem o que Deus estava tentando ajustar porque reagiram antes de entender. Tá doendo, eu não quero mais, eu não quero. E sim, por não compreender, param ali, no meio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então toda reação precipitada nasce da necessidade de controle. Então, mas a confiança, a gente, é abrir mão de controlar a narrativa. Totalmente o contrário, né? Agora pensem, quantas vezes reagimos para aliviar o orgulho ferido? Quantas decisões precipitadas
nasceram de dor mal resolvida. Uma reação, gente, impensada, olha o que ela pode causar. Pode romper relações, pode criar palavras irreversíveis, gerar arrependimentos duradouros, né, comprometer destinos também. Então a dor grita, responda, Cidiane. Já o Espírito vai sussurrar e falar assim, confie, Cidiane. Então existe uma diferença muito grande entre justiça e vingança. Tá? Entre posicionamento e impulsividade. Entre firmeza e explosão, não se esqueça disso. Nem toda dor é um chamado para o confronto. Algumas são um convite à maturidade. Chegou a hora de colocar em prática, é isso que ele quer dizer aqui, tá? Ponto 5. Silêncio, gente, não é passividade, é força contida. Então, o silêncio bíblico não é omissão. Ele fala de governo interior. Lembra que nós aprendemos? É a capacidade de suportar tensão sem se corromper. É permanecer íntegro, por exemplo, mesmo quando não se pode explicar tudo. Jesus, diante daquelas acusações falsas, permaneceu em silêncio. Não porque ele era fraco, mas porque ele sabia que a cruz não era derrota, era propósito. Silenciar em Deus é simplesmente declarar: eu não preciso que essa dor termine para continuar confiando. Isso é maturidade espiritual profunda. Então, silenciar diante, por exemplo, de uma provocação é quebrar ciclos. Já pensou nisso? Silenciar diante de uma injustiça, por exemplo, é confiar no governo de Deus. Silenciar diante da dor é declarar que sua fé é maior que sua emoção. Não é passividade isso, gente, é posicionamento espiritual. É dizer, por exemplo, minha resposta não será guiada pela ferida, mas pela fé. O ponto 6, há dores que só o tempo e Deus explicam. Então, algumas perguntas não terão resposta imediata, não adianta ficar procurando. Algumas injustiças não serão resolvidas na hora também. Alguns sentimentos não serão compreendidos por todos. E é nesse espaço de não entendimento que a fé ela é provada. Então, silenciar não significa que não dói, mas significa que você decidiu que a dor não terá a palavra final. A dor não é o fim da sua história. Lamentações começa com choro, lembra? Mas no meio do livro surge o quê? Esperança. Né? Porque quem permanece, gente, vê a misericórdia se renovar, sim. Tá? Há dores que pedem tratamento, não palco. Ou seja, é lá entre você e Deus. Há feridas que precisam de oração, não de plateia. Reagir publicamente pode aliviar momentaneamente, só que não cura profundamente, não vai ter a raiz. A verdadeira cura vai começar, sabe quando? Quando você levar a sua dor para Deus antes de levá-lo para as pessoas. A gente tem esse hábito, não é? De expor tudo que está aqui. E muitas vezes a gente quer que a pessoa responda algo, a gente fica esperando algo, mas isso é uma carência. Se de fato você quer ser curado, você precisa dessa cura, é entre você e o Senhor, não espere do outro. Como eu já falei aqui várias vezes, às vezes o outro não está nem bem, e às vezes a gente vai ficar cobrando e se frustra, né? Gente, olha, é um assunto muito profundo, esse aqui sobre dor, sobre processo, amadurecimento, né? Mas eu quero deixar alguns pontos aqui. Que nem toda dor exige que uma reação, porque ela, como posso falar, nem toda dor é um inimigo a ser combatido. Às vezes vem dores pelas nossas escolhas que nós fizemos, estamos no meio do processo e nós precisamos entender qual é o nosso momento agora. E algumas dores são o quê? Caminhos a serem atravessados. Outras são instrumentos de lapidação. E algumas são simplesmente processos onde Deus está trabalhando em dimensões que ainda não conseguimos ver. Então, reagir pode ser natural, mas silenciar pode ser sobrenatural. Qual o momento seu hoje? A dor que você está passando? É um momento do quê? Qual é esse processo que você está? O segredo aqui é não fixar os olhos na dor, mas no que o Senhor está fazendo, tá? Ao longo da vida, você vai perceber que as maiores batalhas,
elas não são vencidas com palavras, momentâneas, rápidas, né? Respostas afiadas, nossa, toma lá, né? Dê aquela resposta atravessada, né? Mas sim com confiança profunda. Então existe uma força invisível em quem aprende a esperar, tá? Algo vai crescendo dentro de nós. Existe autoridade espiritual em quem não precisa se defender o tempo todo, tá? Então quando você entende que Deus não rejeita para sempre, né? Você tem essa clareza aí com você, que Ele não aflige porque Ele gosta de sentir prazer na dor do outro, né? E que sua compaixão é maior que o seu sofrimento, algo começa a mudar dentro de você, tá? A ansiedade começa a diminuir, a necessidade de provar algo, né? Ela começa a enfraquecer, e você não tem mais aquela reação momentânea de que eu preciso reagir àquela provocação. O impulso, ele acaba perdendo o controle. Então silenciar deixa de ser opressão e se torna descanso. Então nem toda dor precisa da sua voz. Algumas precisam, sabe do quê? Da sua fé. Nem toda injustiça precisa da sua defesa. Já parou para pensar nisso? Algumas precisam da justiça de Deus. Ou nem todo desconforto é para ser interrompido. Alguns são para serem atravessados. Então a maturidade espiritual aqui se revela quando você consegue permanecer firme sem se corromper pela emoção do momento, sem parar no meio do processo. Quando você suporta a tensão sem perder o que? A sua essência. Quando você está sob pressão, o que você está exalando? Sabia isso? Daí é uma coisa que eu sempre fico me observando. Quando eu não estou bem, eu continuo tendo a fragrância de Cristo em mim? Quando você entrega a causa nas mãos de Deus, você diz que está o quê? Confiando nele, né? Então, gente, assim, no final não é sobre sentir dor, sobre não sentir a dor, mas sobre não permitir que a dor determine quem você se torna. Então você não vai ser uma pessoa que vai crescer de acordo com o que fizeram com você, os abusos que você sofreu. Em Cristo pode ter sim essa mudança, não precisa ser a tragédia que aconteceu na sua vida, tá? E quem aprende isso descobre algo poderoso. Por exemplo, o silêncio certo, no tempo certo, diante de Deus, não é fraqueza, é fé amadurecida. Esse tema, ele foi separado especialmente para nós aqui nesse momento, para entendermos que o processo é para o nosso bem. Às vezes a dor que nós estamos passando, nós precisamos entender no Senhor, né, o que estamos passando com isso. Não perguntar por que isso, ou deixar ela nos definir. Mas aqui eu trouxe vários exemplos. Pode ser o Senhor nos fortalecendo, pode ser algo que o Senhor está nos esticando, algo que a gente fez escolhas lá atrás. É a poda do Senhor. Mas não vamos mais ver a dor como algo que nos controla, tá? E que a partir de hoje comece a ter essa clareza dentro de você, que o processo do Senhor é algo que nós precisamos passar, mas não é para o nosso fim não, é algo grande que o Senhor tem para a nossa vida, que Ele quer fazer através de mim e de você, mas nós precisamos passar pelo processo, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, compartilhe esse vídeo aí e até o próximo.